Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração, que é parte do Jornal Portuário, e hoje vamos ter o prazer de conversar aqui com Ivan Amaral, que é secretário de Portos e Desenvolvimento de Santa Catarina. E nós vamos falar de temas interessantes aqui sobre os portos de Santa Catarina, que tem tendo muito destaque aqui no cenário nacional. Ivan, seja muito bem-vindo ao programa Integração. Muito obrigado, uma satisfação estar participando do seu programa. Estamos abertos aí, ouvindo as suas perguntas para informar o seu programa. Muito obrigado. Ivan, recentemente o Porto de Imbituba e São Francisco do Sul tiveram um reconhecimento por parte da ANTAQ, né, na questão ambiental. Tiveram ali no Índice de Desenvolvimento Ambiental um destaque muito grande, né? O que você entende que levou esses portos a esse reconhecimento por parte da ANTAQ pelo Índice de Desenvolvimento Ambiental ter sido tão elevado assim? Eu, inclusive, estava lá nessa premiação, né? Estava lá, junto com o presidente do Porto de São Francisco e Imbituba, né? São dois portos administrados pelo governo do estado. Nós temos 6 portos. Depois de 2030 vamos ter 8. Mas esses 2 são administrados pelo estado e com excelência. O Cristiano no Porto de Imbituba e o Cleverton no Porto de São Francisco têm feito uma administração excelente, cuidando de todas as partes que envolvem as exigências da ANTAQ quanto ao meio ambiente, estão seguindo à risca e foram reconhecidos dentro de um rol nacional de portos como uma administração excelente na questão ambiental, né? Tomando cuidado com todas as questões pertinentes ao meio ambiente. Agora, secretário, vocês, com esse reconhecimento ambiental aí, vocês acreditam que isso vai atrair novos investimentos estrangeiros para esses portos? Porque hoje a gente sabe que tem sido feito aí um trabalho de ampliação, né, principalmente nos portos brasileiros aí, até em razão do novo rearranjo industrial e logístico que está acontecendo no mundo, em razão das guerras, né? E com esse reconhecimento ambiental, tem uma grande possibilidade de ter um novo olhar, né, de investimentos estrangeiros para esses portos. Sim, também nessa premiação estavam outros portos catarinenses privados, como a Portonave, que é da MSC, e estava também, né, Itapoá, que um dos acionistas principais é a Maersk. Né? Todos os portos catarinenses tiveram reconhecimento e são portos que estão desenvolvendo muito. Quanto em Imbituba, São Francisco, antes dessa premiação já havia um desenvolvimento muito grande, né? A questão de obras físicas, como é o caso que o governo do estado está fazendo na entrada do porto de Itapoá, de São Francisco, que é uma dragagem de 12 milhões de metros cúbicos, num valor de 324 milhões, em parceria com o Porto de Itapoá. O Porto de Itapoá colocou o recurso, o Estado está fazendo, e vamos descontar em taxas aí no período de 10 a 15 anos, de acordo com a movimentação, para possibilitar entrar o navio 366 e depois o navio 400, que é uma realidade mundial. Hoje, a nível mundial, né, já se fala muito, é o 366 e o 400. Esse porto só recebia navio até 300 metros. Então, a questão da carga, a questão de receber carga, isso não nos preocupa. Há filas para aportar nos portos catarinenses e, claro, depois com essa premiação há mais reconhecimento. Nosso grande problema de logística não é o mar, é a carga chegar e sair das nossas rodovias, né? No caso de Itapoá, o problema está sendo resolvido pelo governador, que vai duplicar o trecho de Itapoá, um trecho em concreto duplicar. E o outro trecho vai ser pelo governador do Paraná, num acordo com o governador catarinense pelos royalties do petróleo.
em vez de dar dinheiro, ele vai fazer a obra. Então, o Itapuá, num curto e médio prazo, está solucionado. O nosso grande problema é a BR-280, que é uma obra federal, que já está há 15 anos que não duplica, e há filas e filas. Agora, no lado do Porto São Francisco, está abrindo o TGSC, também é um porto graneleiro. São Francisco já opera com 18 milhões, o TGSC vai começar com 2 milhões e vai chegar a 8 de granel sólido. E isso vai impactar mais a BR-280 e a gente não vê essa perspectiva de imediato dessa duplicação da BR-280. Também a BR-101 Norte está colapsada. O governador já vai iniciar esse ano a Via Mar para desafogar, né, a BR-101 Norte. Então, nós estamos trabalhando através da nossa secretaria, por decisão do governador Jorginho Melo, na questão de projetos ferroviários. Hoje, a gente entende que solucionar problemas rodoviários é a curto prazo. A médio e longo prazo tem que ser a ferrovia, porque senão Santa Catarina, por uma questão logística, não vai mais poder crescer como está crescendo nos seus portos, aeroportos. Exatamente, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora para o senhor, porque a gente sabe aí que, na verdade, isso não é um problema de Santa Catarina, né? É um problema do Brasil, a falta de investimento em infraestrutura, com o que faz com que o Brasil tenha grandes tropeços aí no desenvolvimento dos seus portos em razão da infraestrutura terrestre, né? Que a gente sabe que o investimento é muito alto e a gente depende muito de mais investimentos em infraestrutura. Então, como é que Santa Catarina está fazendo para conseguir se tornar esse grande hub logístico aí, que ele vem sendo integrado no cenário nacional, né? Porque esses investimentos, eles estão, como o senhor bem colocou, e eu também vejo dessa forma, né? Investimentos rodoviários, eles são investimentos para solucionar problemas de curto prazo. Mas a gente tem que pensar sempre quando a gente fala de logística, porque nenhum desses projetos, o senhor sabe muito bem que a gente consegue implementar em pouco tempo, né? É sempre 6 anos, 8 anos, muitas vezes 10 anos, não só de planejamento, mas também de investimentos, licenciamentos ambientais, para que a gente consiga ampliar. Então eu acho que é muito bom Santa Catarina já estar tendo essa visão, porque a gente sabe que essa necessidade vai acabar acontecendo mesmo, de ter uma ligação por ferrovia, né, e também pelos aeroportos, que inclusive o ano passado vocês bateram o recorde de movimentação, inclusive com um aumento muito grande de uma demanda aérea internacional, né? O que tem sido planejado para poder integrar na aviação internacional a movimentação de cargas? Primeiro eu queria contextualizar sobre o que o amigo falou sobre ferrovia, né? É um problema nacional, mas principalmente da região sul. A malha sul ferroviária foi abandonada pela concessionária Rumo Logística, consequentemente pelo governo federal. Os 3 estados do sul, junto com Mato Grosso do Sul, o CODESUL, se uniu, né? Já fomos a Brasília mais de uma vez, né? A gente quer que as ferrovias, nos trechos pertinentes a cada estado, passe para os estados, para que a gente administre, né? Infelizmente, essa concessão com a Rumo Logística foi muito mal feita. A Rumo abandonou, principalmente, nós temos em Santa Catarina o Tronco Sul. O Tronco Sul é uma coluna vertebral que vem do Rio Grande do Sul e vai a São Paulo, atravessa ali por Lages, Correia Pinto, né? Nós precisamos do Tronco Sul. Hoje a Rumo Santa Catarina tem 1.373, 163 é a Tereza Cristina, que está funcionando, 1.200 é da Rumo. Desses 1.200, só 200 quilômetros estão em funcionamento, que é o trecho que desce de Mafra e vai ao Porto São Francisco, que é de soja. Mesmo assim, esse trecho tem que recapacitar, ele está com a velocidade de 12 km por hora, né? Quando ele passa por São Francisco, a cidade para. Nós tínhamos o contorno ferroviário no governo do antigo presidente, Jair Bolsonaro, que a gente conseguiu um recurso de 50 milhões para reiniciar a obra, que a obra tinha sido iniciada, mas por problemas de solo mole, o projeto foi adequado. E no governo atual foi cortado essa verba, então o contorno ferroviário de São Francisco está parado, né? Assim como a BR-280.
Então, só 200 quilômetros em funcionamento, precário ainda, né? E nós temos um outro problema que é referente ao oeste. Aí que entra 2 novos projetos greenfields, a gente chama greenfield porque são projetos novos. Chapecó, Correia Pinto, Porto Navegantes, Itajaí até Araquari para interligar no Porto São Francisco. Por que Chapecó, Correia Pinto? Né? Chapecó está muito forte esse movimento pró-ferrovias. Por quê? Nós já fomos o primeiro colocado em avicultura e suinicultura. Quando eu falo Chapecó, é o Grande Oeste. Chapecó é a capital do Oeste catarinense. Né? Sim. Nós já fomos o primeiro em avicultura e já somos os segundos. Vamos para terceiro. Suinicultura primeiro, vamos para segundo. É por falta de competência do produtor? Não. É problema do grão, o milho. 50% é produção local. Os outros 50% vem Mato Grosso, Paraná, 10% do Paraguai. E tem que rodar, às vezes, 1.000 quilômetros para chegar em Chapecó de caminhão. Chega muito caro. Sim. A Aurora, a gente teve uma reunião com o CEO da Aurora, já está pensando em colocar uma fábrica no Mato Grosso, no Paraguai, sair do oeste catarinense por esse problema de logística, por esse problema do grão. Então, o nosso projeto, que a gente pretende entregar em agosto desse ano, Chapecó, na região de Correia Pinto, para interligar no Tronco Sul. E Itajaí Navegantes, o porto, para chegar a São Francisco. Né? Então, a gente quer interligar, é um plano de governo, é um plano do governador Jorginho, plano de Estado, que todos os portos catarinenses tenham ligação ferroviária. Itapoá, o Porto Itapoá já está fazendo o EVTEA para interligar também na nossa ferrovia. Então, esse é um planejamento que a gente está tendo. Na realidade, já estamos atrasados. Nós evoluímos em ferrovias no Brasil, né? Estamos atrasados e fomos a Brasília para colocar os nossos projetos. Nos prometeram que, nos falaram que as ferrovias no Sul tinham VPL negativo. Na época, eu fui com o secretário Beto, senador e secretário Beto, com autorização do governador Jorginho, Santa Catarina coloca um BI, de acordo com a malha ferroviária, Rio Grande do Sul 2, para que esse VPL fique empatado. O governo federal gostou, dentro de 3 meses saiu uma concessão. Ou seja, nós fomos lá e só fomos iludidos, só fomos enganados. Isso é uma concessão que fatiou toda a malha sul. Ninguém vai entrar numa concessão de pegar um trechinho no Rio Grande do Sul, um trechinho em Santa Catarina, um trechinho no Paraná. Isso é brincar de trenzinho, igual se brinca no Beto Carreiro. A gente quer uma concessão séria de toda a malha sul. Então, eu acho que de ferrovia, estou lhe passando um contexto do que a gente está lutando para voltar a ter ferrovia, para a gente já pensar no futuro, porque ferrovia é uma coisa cara. O nosso projeto Chapecó Correia Pinto é 30 milhões de quilômetros. O projeto não está pronto, mas a gente está vendo os custos, entendeu? Navegantes ali de até São Francisco, como é mais plano, é 25 milhões de quilômetros. É muita obra de arte, é questão de rampa mínima, questão de curva, é muito túnel, muita ponte. Então é caro, mas num prazo longo, ele se paga, porque hoje, com excesso de carga dos caminhões, você tem que estar sempre fazendo recuperação de rodovia. As rodovias estão colapsadas, por isso também o governador está fazendo muita rodovia em concreto, em pavimento rígido de concreto. Ótimo. A autoridade do Canal do Panamá anunciou que iniciou 2026 um cenário de maior estabilidade operacional após período de ajuste por causa da seca prolongada registrada em 2023 e 2024, que afetou a capacidade de trânsito por causa de restrições de calado. De acordo com a entidade, no início de 2026, as condições operacionais se estabilizaram,
permitindo o restabelecimento de estruturas de planejamento mais previsíveis para as companhias de navegação e operadores que usam o canal como rota. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Dias Toffoli, anunciou com unanimidade entre seus ministros uma decisão do Tribunal de Contas da União que impedia a cobrança da taxa SSE, Serviço de Segregação e Entrega, efetuada pelos terminais portuários na gestão e disponibilização das cargas importadas. A tensão no Golfo Pérsico continua a escalar e volta a colocar o Estreito de Hormuz no centro das atenções do transporte marítimo mundial. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que poderá permitir a passagem segura de navios pertencentes a países árabes ou europeus, que decidam expulsar os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Não, por exemplo, que nem fez uma falha. No começo você comentou, não tem problema nenhum com o Lula. Eu concordo contigo em partes, porque eu também gostei do Lula no primeiro momento em que eu, como até acadêmico, observei a liberação das verbas do FIES. Falei, o cara acertou certinho. Falei, caramba, que legal, tá bem. Eu até olhei com bons olhos, né? Maravilhoso. Só que existe uma questão da cadeia produtiva que se faz necessária. O Lula liberou, a molecada foi, estudou, 4 anos se passaram, você tem ali uma dívidazinha a ser devolvida, mas os juros é um juros tranquilinho, não era abusivo, isso também achei muito coerente, 0,5%, uma coisinha ali. Só que, para ele pagar essa dívida, ele precisa trabalhar. E aí o Lula só falou com a demanda estudantil, ele não falou com a Fiesp, ele não falou com os empresários, que ele tinha essa rusga na época, talvez até hoje. Mas para chegar no empresário e falar, é uma simples, falar, empresário, contrata esse cara que tem o FIES e eu te dou uma isenção fiscal, faz um programa de estágio para esse aluno sair daqui e começar a pagar a dívidazinha dele, pelo menos ele respirar.
né? Não fica com aquela coisa de, tem que ter experiência. Pô, acabou de formar, não tem experiência. Abre um programa de primeira experiência. Pronto, era só ele conversar com os empresários para os dois canais, né, se comunicarem. Então, eu tenho uma formação acadêmica e eu tenho portas abertas agora com subsídio. Pronto. Mas olhando o fato real. O que aconteceu? Você tem uma série de pessoas formadas e não tinha mercado. Não tinha vaga para toda essa galera. E o mercado não se interessava por quê? Porque, como sempre foi, eu só tenho um diploma e um sonho. Né? Você não tem experiência. Pô, mas me dá uma experiência. Eu prefiro alguém que já tem experiência. E aí fica difícil. Né? O que me preocupa na infraestrutura brasileira é que, assim, os países em desenvolvimento, principalmente, né, eles aplicam em torno de 8%, 6 a 8% do seu PIB em infraestrutura, né? O Brasil vem, nos últimos 15 anos, não investindo nem 2% em infraestrutura. Então, a gente vê sinais... Eu ainda brincava com uma amiga essa semana, né? Tentamos fazer algo que não dá, porque não tinha. Eu falava para ele assim, você vai comprar uma passagem aérea agora, no mês de janeiro, no Brasil? Não tem passagem para Salvador. Você vai tentar um hotel? Não tem, tá tudo cheio. Você vai tentar uma coisa... Então, quer dizer, a gente está sofrendo um colapso de infraestrutura porque a gente vem cometendo erro. E erro, quando você fala assim, 10 anos, 15 anos de erro, quando você soma, é o dobro do que você fez. Sim. Ou deixou de fazer, né? Então, cria-se um buraco que vai demorar mais 10 ou 15 anos para recuperar. E aí a gente tem que considerar, quando vai recuperar 10 ou 15 anos para trás, tem que considerar os outros 10 ou 15 para frente, que também tem que continuar a crescer. Então, se você tem que recuperar 15%, na verdade você tem que crescer 30%. Você tem que recuperar os 15 para trás, mais os 15 para frente nos próximos 10 anos, né? E eu não tenho visto uma política de incentivo, principalmente se não há recurso suficiente para isso. Veio a lei das PPPs, das parcerias públicos-privadas, que era uma forma, né, de poder fazer com que o desenvolvimento acontecesse, mas de uma forma muito tímida, né? Você vê a questão aqui, trazendo para a nossa região, do terminal do Santos 10 ou do STS 10, que a judicialização vem tomando conta de algo que é extremamente necessário, né, para o porto. E aí fica aquelas discussões por interesses políticos, né? Esse não pode, ou não pode quem já está, ou pode quem já está, não pode quem já está. A questão é, nós estamos perdendo, né? Nós, que eu digo, nação, Brasil está perdendo, né? Eu acho que a gente precisa institucionalizar medidas que não mudem de acordo com a situação. Não pode ser uma medida para Francisco e outra medida para Chico. A gente tem que ter algo que seja claro, transparente, porque o investidor internacional precisa vir. E eu acho que esse acordo do Mercosul vai possibilitar investimentos estrangeiros, né, dentro do Brasil, sim. O Brasil é um país que eu falo, se não tivesse dentro do Mercosul, esse acordo não interessaria para a Europa. Argentina, Paraguai e Uruguai não interessaria para eles. Se eles fizerem esse acordo com o Mercosul, é porque o Brasil está dentro dele. O Brasil é a grande alavanca de desenvolvimento mundial e a Europa percebe isso, porque a Europa vê, assim, nós ocupamos o território que teríamos para ocupar. E onde nós temos para crescer? É no Brasil. Eles sabem disso. A Europa sabe que a Amazônia é o grande celeiro de desenvolvimento mundial. A extração que você tem hoje da Amazônia, que você tem dentro da região norte do Brasil, ela pode possibilitar um crescimento econômico na Europa. É como se eles estivessem tentando aumentar sua linha de produção fora do seu território. E se o Brasil não tivesse envolvido, não tem interesse nenhum. Então, é o Brasil o grande responsável por isso, né? E a gente precisa ter políticos que pensem a importância do investimento na infraestrutura, de facilitar a demanda, seja através de PPP ou de próprio investimento público, né? A gente precisa ter rodovia, a gente precisa ter portos, a gente precisa ter aeroportos preparados para isso. Porque nós tivemos um aumento, né, de 2014 para cá de uma demanda aeroportuária. Mas hoje, eu acabei de entrevistar o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Fruta, né, e ele falou assim, olha, tivemos um ano de 2025, mesmo com as tarifas impostas dos Estados Unidos, que foi o recorde de exportação para os Estados Unidos de fruta. Foi o recorde, mesmo com a tarifa que o Trump colocou. Por quê?
Porque o comprador final absorveu uma parte, o produtor absorveu uma parte, o exportador absorveu uma parte e a gente conseguiu bater recorde de exportação. Agora, a gente tendo um mercado de mais de 700 milhões de pessoas consumindo, né, e a possibilidade de levar com uma tarifa zero, abre para o Brasil algo extraordinário, mas a gente precisa ter como levar. Né? Porque precisa ter porto adequado, precisa ter rodovia para chegar aqui, que eu, em 2024, fui fazer uma fala na Federação de Indústria de Goiás e falei aos presentes, vocês acham que o problema de Santos, do Porto de Santos, é um problema nosso? É um problema de todo o Brasil. Porque se a tua soja não chegar lá na boca do navio, o problema é seu. Que você não vai receber e a soja vai apodrecer no campo. Então, o problema do Porto de Santos é um problema nacional. Ele tem que ser enfrentado por todos os estados brasileiros. Até porque dos 27 estados da federação, 25 saem pelo Porto de Santos. Então, assim, é um volume muito grande de movimentação dentro de um canal de exportação que é o maior da América Latina, né? Então, assim, a gente precisa estar muito bem preparado para isso, né? Mas, Luciano, a gente está chegando aqui no nosso momento final e eu queria saber da tua posição, da tua visão, né, desse acordo que eu particularmente comemorei muito, que venho há bastante tempo estudando isso aí. E o que você conseguiu enxergar ou não enxergar nesse acordo feito aí, que você pode falar assim, vamos ter dias melhores? Um novo mercado se abre, novas portas. Se a gente pensar sair da leitura agronegócio e explorar serviços, como você colocou, prestação de serviços e linha industrial, isso agrega muito em recebíveis, em distribuição de renda, até impostos, o que for, que tenha a vertente, porque não é só o imposto da exportação, da importação, mas um imposto que fica aqui pela produção. Sim. Então o Brasil ganha de toda Lógico. forma. As pessoas não precisam, talvez as leituras pró-governo, as pessoas fiquem preocupados e falam, mas não vai ter imposto, como é que vai arrecadar? Arrecada na produtividade daquilo. Exatamente. Exatamente. No consumo interno que aumenta. Interno, e eu produzindo, eu vou precisar contratar e vou empregar. Ao empregar, pronto, já está novamente gerando emprego e renda. Então, mais uma porta aberta, e aí sim, concordo contigo, o grau da dificuldade que a gente tem sobre os portos no Brasil, e lógico, nosso Porto querido de Santos aqui tem uma dimensão mercadológica e geográfica, né, importantíssima para o resto do mundo, mas temos, né, alguns portos menores no Brasil. Mas esse escoamento, não há de se pensar que o que vai ser produzido no norte do país. A gente tem, por, né, característica e há muitos anos, o eixo São Paulo. Então o Sudeste ele pode se tornar de novo uma mola propulsora. Essa produção escoando aí sim as necessidades, se a gente pensar na logística, tratativa das estradas, valores adequados, porque, pelo amor de Deus, cá entre nós aqui uma ressalva, esse preço de pedágio não dá, né? E a gente está pensando aí numa expansão mais que necessária, né? Com custos menores, um escoamento mais necessário, e sim pensar talvez não só mais no caminhoneiro, mas, poxa, por que a gente não pode voltar a pensar nas linhas férreas? Sim. A gente foi riquíssimo em anos passados com linhas férreas. Os Estados Unidos, com toda aquela potência, ele tem um eixo férreo, né, desde 1800. Então, a Europa, é a própria Europa. Então, assim, se faz necessário a gente voltar pensar em asfalto, pensar em rodoanéis, pensar também nas questões logísticas e marítimas. Então, quando a gente fala de o porto precisa, né, ser aumentado, calado, aquela coisa toda, sim, vamos pôr em prática isso. Vai vir agora o túnel e tudo mais. Foi feito um estudo, não vai atrapalhar, aquela coisa toda, mas vamos começar, né? Porque é muito burburinho e a coisa não acontece. Né? Não sei de onde que verba que falta, o que ponto que falta, e as pessoas ficam naquela iminência. Então, quando a gente, né, olhando para trás, poxa, desde os jovens que já vão se preparar, o jovem que vai começar esse ano, o ano 1 da faculdade dele, ele vai pegar esse movimento Mercosul, porque é algo como a gente colocou aqui, os próximos 10, 15 anos,
esse movimento pode trazer inúmeras oportunidades, mudanças de produtos, ou seja, uma nova tecnologia adentrar, uma nova formação fabril, até mesmo porque a gente tem um grau de comparação ao produto têxtil brasileiro. O agronegócio continua com o eixo Mercosul, lógico, na vertente Europa, mas algumas fábricas como a questão fabril, a questão tecnológica, a de engenharia também, tem algumas vertentes com maior possibilidade para a Europa. Não vamos dizer que tudo são flores, há países do lado de lá, já dei uma sondada, que se preocupam com a entrada do Brasil. Incrivelmente, a gente que não se dá ao olhar, aquele olhar meio que tupiniquim, né? Aquela coisa, não, a gente não é tudo isso. Não, a gente tem uma força de produção muito forte e isso incomoda alguns países de pequeno porte. Principalmente o agronegócio francês foi o que mais bateu, né? Exatamente. E ali a gente tem que entender, será que ele vai fazer uma dinâmica de fazer uma coisa, olha, vamos aceitar isso por enquanto, vamos mudar um pouquinho algumas pautas. A gente tem que entender, não foi, lembrando que a gente comentou no começo aqui, não foi de fato assinado e executado. A ideia de se iniciar agora depende dos demais países aceitarem, olharem para a sua própria economia e entender, pô, legal, para mim faz sentido, né? Uma Europa, legal, mas eu tenho uma Alemanha, que para ela tranquilo, não tem problema nenhum, mas uma Itália, uma França, que geograficamente são desse tamanhozinho e, pô, peraí, vai vir um Brasil para cima de mim. Né, frutas e tudo mais, aquela coisa, uma exportação nem que seja sem... A preocupação é, se o Brasil acorda? Né? Uma exportação sem valor agregado já preocupa, ou seja, sem tecnologia. Só tirar do pé, pôr na caixa, chegar lá, eles já estão preocupados. Eu vi ontem um comentário do pessoal do Sul, os agricultores de vinho estão empolgados. Sim. Quer dizer, o próprio produtor, o vinhedo do nosso vinho, né, das regiões do Sul, que são belíssimas, eu particularmente gosto, será que já vai ter ali um grau de equilíbrio com o vinho francês? Né, que a gente tem aquela visão meio vira-lata, tipo, não, mas o nosso... Não, eles lá estão olhando para o nosso aqui com um grau de concorrência. Exato. Então, peraí, quando a gente vê essa vertente econômica de, poxa, para nós vai ser bom, para eles lá eles já estão preocupados. Porque, olha o tamanho. Né? A gente tem que lembrar que o mercado europeu ele é um pouquinho mais rico que o nosso, mas a densidade demográfica deles é menos que 1/3 do nosso. Não é tudo isso. Então, nós, para eles, enche os olhos. Porque, olhando o Brasil, não é só São Paulo, você tem toda uma vertente de consumo que abre portas para eles maravilhosamente. E aí, isso particularmente me preocupa. Porque aquele pequeno produtor lá, que está pondo aí os europeus aí para trabalhar e tudo mais, uma Alemanha, vamos pegar uma força produtiva forte, um alemão, um holandês vindo para cá, esse cara vai chegando com IA, com BPO, com sistema, sim. E aí a gente já sai daquele eixo vinhozinho, frutinha, já vai para uma cadeia produtiva onde a conversa é um pouco mais densa. Que tecnologias esse pessoal está trazendo, e aí entra as faculdades, os institutos, o governo de entender a ciência tecnológica. E aí ciência é algo que, infelizmente, nosso governo sempre deixa para segundo, terceiro plano. Mas olhar a ciência desse concorrente e falar, opa, será que a gente não consegue fazer aqui também? O que eu preciso? Eu preciso de um engenheiro, preciso de um software, Então, faculdades, atualizem. Agora essa é a nova cadeia e agora essas novas oportunidades. Aí sim gera, né, toda essa literalmente a próxima geração pode pegar esse momento bom com um pouco mais, né, de robustez. Conversamos aqui com o Luciano Simões, que é economista, professor da aula em 3 universidades aqui próximas a nós, formador de mão de obra, né? Muito atento ao mercado. Foi um prazer muito grande receber aqui, Luciano, e vamos voltar mais vezes para a gente falar sobre esse assunto, porque, como nós falamos aqui no começo, está só começando. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado mesmo. A Autoridade Portuária de Santos, APS, prorrogou por mais 120 dias o desconto nas tarifas para os chamados navios verdes.
A redução pode chegar a até 15% e serve para as embarcações que atuam na redução de emissão de poluentes. A redução de tarefas é aplicada depois da análise de critérios como a pontuação positiva das embarcações no Índice Ambiental de Navios da Organização Marítima Mundial. De acordo com a APS, desde 2023, quando a medida começou a valer, já foram descontados mais de 40 milhões de reais para navios e terminais que aplicam práticas ambientais em suas operações. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.